A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, o canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 13 do quarto trimestre de 2024, a última lição desse trimestre. A lição 13 tem o tema: as promessas de Deus são infalíveis, porque o que Deus promete, Ele cumpre no momento certo e na hora certa. O quarto trimestre de 2024, como você já sabe, está encerrando, tem o tema: as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Se Ele prometeu, no tempo certo e na hora certa, Ele vai cumprir todas as suas promessas. Mais uma vez, desejando a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. De você, muito obrigado. Se for possível, deixe o seu nome no comentário de onde você é, porque o YouTube ele não me mostra o nome da pessoa que se inscreve. Você mostra lá que alguém se inscreveu, mostra o número, mas não mostra o nome, não diz de onde é, e eu fico sem saber. Então, se for possível, você que se inscreveu recentemente, deixe lá no comentário o seu nome e de onde você é, para que eu possa saber. Amém? E agradecer também a você que não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Hoje, nossa leitura diária da quarta-feira, é Números, livro de Números, capítulo 23, verso 19. Que tem como tema: Deus confirma o que fala. Ele não mente, Deus não mente. Ele confirma tudo que ele fala, tudo que ele prometeu desde o início da humanidade até hoje. Ele tem cumprido. Ele não mentiu e não deixou de fazer tudo aquilo que ele prometeu ao ser humano. Números capítulo 23, verso 19 vai dizer assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria e não confirmaria? Tá vendo? Ele promete, ele cumpre. E o que ele fala, ele confirma. Que ele é Deus, ele é soberano, ele sabe de tudo e está no controle de tudo. Sim, mas alguém pode dizer assim: mas lá no livro do Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A corrupção no mundo estava tão grande, que lá em Gênesis capítulo 6, verso 6 diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. O verso 7 diz: e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha aí, será que Deus se arrependeu mesmo? Será que Deus errou naquilo que fez? Alguém pode até indagar sobre isso, mas daqui a pouco a gente vai responder sobre isso, para não deixar dúvida em ninguém. Depois ninguém assim: não, o senhor leu uma coisa, mas a Bíblia está dizendo outra. Mas daqui a pouco a gente vai esclarecer esse Gênesis capítulo 6, versos 6 e o 7. Número capítulo 23, verso 19 diz assim: Deus é diferente do homem, ele não mente. Não, Deus não mente, não mente, não falha e não se arrepende. Cada palavra de Deus é verdadeira e cada promessa será cumprida no tempo certo. Em um mundo cheio de incertezas, podemos encontrar paz e segurança na infalibilidade de Deus. Porque Deus é infalível. Nós podemos encontrar paz nele. E tudo que ele fala, ele cumpre. Por isso que eu digo: alguém vai querer indagar, vai querer questionar a respeito de Gênesis 6, que até é o tema está na nossa lição. Está na nossa lição, lá no ponto 2. No ponto 2 da lição, está lá dizendo, no segundo subponto: Deus se arrependeu. Que em Gênesis 6 lemos, que está ali a destruição que houve ali. Noé pregou o evangelho, mas as pessoas não deram ouvido. Mas o dilúvio veio e consumiu todo mundo. Em Gênesis 6 está escrito: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Será que aconteceu isso com Deus mesmo? Ele se arrependeu de ter feito o homem? Como é que pode ser isso? Alguém vai perguntar isso, mas isso aí não quer dizer que Deus se arrependeu mesmo, não. Aí diz assim, olha: a expressão arrependeu-se o Senhor neste texto
e me arrependo, em Gênesis capítulo 6, verso 7, e que afirma que Deus pesou-lhe em seu coração, Gênesis 6, verso 6, por ter criado a humanidade, pode ser confusa, né, se interpretada de forma literal, à luz de outras passagens que afirmam que Deus não mente nem se arrepende, né? Aqui, número 23, 19. Para compreendê-lo adequadamente, é importante entender a diferença entre o arrependimento humano e o arrependimento divino, né? No sentido humano, o arrependimento implica uma mudança de pensamento ou de planos devido a um erro ou falha, né? O homem, quando falha, né, e os planos dele são frustrados, aí ele se arrepende. No entanto, quando a Bíblia fala de que Deus se arrependeu, não devemos interpretar isso como se ele tivesse cometido um erro ou que estivesse incerto sobre suas ações, mas sim como uma maneira antropomórfica, usando termos humanos para descrever ações divinas, né? Ele está se usando um termo humano, né, para descrever uma ação divina, de expressar o profundo, porque ali Deus está expressando o profundo pesar diante do pecado e da corrupção da humanidade. Deus ali estava triste com a humanidade. Estava triste, ele não se arrependeu, não, ele estava triste, porque viu que o homem só se enveredou pelo caminho do mal. Aí ele ficou triste. Mas ele não se arrependeu, ele ficou triste por conta da degradação humana. Em Gênesis 6, o arrependimento de Deus reflete seu desagrado, olha, também seu desagrado e tristeza pela degradação moral da humanidade. Isso mostra que o mal e a injustiça afetam profundamente o coração de Deus. Por isso que Deus estava daquela forma, triste. Por isso que ele tinha se arrependido, mas ele estava demonstrando toda a sua tristeza. Não era arrependimento de ter feito, não era arrependimento de ter criado. Ele estava uma profunda tristeza do homem ter se degradado da forma que degradou. Ele que criou tudo passa a ser bom, para ser bom e perfeito, viu a humanidade se desviar completamente de seu propósito original. Esse arrependimento é uma expressão emocional de Deus diante da rebelião humana, mas não implica que ele tenha errado ou que seus planos estivessem falhos, tá vendo? Ele nem errou, nem os planos dele estavam falhos. Ele apenas estava triste, né? Triste, né? E desagradou-se do homem, pela forma que o homem se enveredou tanto pelo mal. Além disso, o arrependimento divino está ligado ao cumprimento de seus propósitos, né? Propósitos justos e santos. No caso de Gênesis 6, a decisão de trazer o dilúvio foi uma resposta justa à corrupção total da humanidade, que contrastava com o propósito de Deus para a criação. Deus não mudou em seu caráter ou em sua essência, mas a forma como ele trataria aquela geração específica se alterou devido à resposta do homem ao pecado. É como o homem reagiu de uma forma se agradando mais do pecado, Deus não tinha outra, né, coisa a fazer a não ser destruir toda aquela humanidade que tinha se corrompido muito. Eles estavam se preocupados em casar, em dar-se casamento e com bebedice. Muita coisa que eles estavam fazendo desagradou a Deus, né? Por isso que Deus ficou triste, ficou desanimado, né? Estava com desgosto por conta do homem. Não que ele estava arrependido de ter feito, mas ele não ficou entristecido por tudo quanto o homem passou a fazer. Aí podemos entender que enquanto Deus é imutável em sua natureza e em seu propósito redentor, ele também interage com sua criação de forma dinâmica e relacional, respondendo ao comportamento humano. O pesar que ele demonstrou em Gênesis 6 é um reflexo de sua santidade e justiça, que não tolera o pecado, mas também de seu amor, que sente a dor da separação causada pela maldade humana. O ser humano ficou tão mal, que se separou de Deus. E Deus ficou triste por conta disso, né? Não estava mais se agradando do homem por conta de tanta corrupção. Portanto, quando a Bíblia fala sobre o arrependimento de Deus, devemos entender que é uma linguagem figurativa usada para comunicar a profunda tristeza de Deus em relação ao pecado, a sua disposição para agir de acordo com sua justiça, né? Isso não contradiz sua infabilidade ou imutabilidade, mas revela a sua relacionalidade e o compromisso de levar adiante seus propósitos eternos de justiça e redenção, tá vendo? Ele não mudou em nada.
a infabilidade dele continua e a imutabilidade dele também, né? Porque ele se relaciona com o homem. A relacionalidade dele com o homem não mudou, mas revela aqui a sua racionalidade e o compromisso de levar adiante seus propósitos eternos de justiça e redenção. É porque o homem pecou demais e Deus não tinha outra coisa a fazer, né, a não ser tirar toda aquela população de cena. Foi tirado. Só restou quem? Noé e os seus filhos. Então Deus estava ali, não tinha se arrependido, mas ele ficou triste por conta do homem ter se degradado tanto, ter se corrompido tanto, entrar só pelo caminho do pecado. Porque a geração de Noé é uma geração totalmente corrompida, totalmente entregue ao pecado. Então ele ficou muito triste de ter criado o homem, né, que era um ser perfeito, e ter se enveredado tanto pelo caminho do mal. Então é isso que esse versículo de Gênesis, capítulo 6, versículos 6 e 7 quer dizer, né, que Deus estava triste, não arrependido de ter criado, e não ficou frustrado por conta dos que alguém pode dizer que os planos dele deu errado. Não deu nada errado, está tudo dentro do planejamento dele. Ele só ficou triste porque o homem se enveredou tanto pelo caminho do mal. Amém?